Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e eu tô com a cabeça explodindo. Eu acabei de chegar aqui em casa de uma palestra show, nem sei como explicar o que é, um nome pra isso, mas eu vou explicar nesse vídeo, né, do Jordan Peterson, um cara muito inteligente, foi muito legal, fui lá pra Birmingham e assisti e fiquei impressionado com a maneira com que ele lida com algumas perguntas e como ele conduz as respostas, né? O cara é um intelectual, um doutor muito renomado, muito conhecido e eu acho bem interessante, mesmo que você não seja alinhado com as ideias dele, eu acho muito interessante você acompanhar o conteúdo dele para ver como ele fala, como ele se expressa, como ele argumenta e como ele constrói toda uma narrativa para dar uma resposta. Eu vou explicar um pouquinho de como foi e também vou dar alguns insights bem interessantes no vídeo de hoje. Hoje é um dos vídeos aquele que eu comento algo que aconteceu no meu dia e esse fato foi muito marcante, por isso eu gostaria de comentar com vocês. Primeira coisa, né? O evento foi em Birmingham e eu sempre falo pra galera que pra quando você tem um cérebro treinado, tudo é aula. Eu tava lá participando de um evento como um telespectador e como eu também faço alguns eventos, a gente produz alguns eventos, o olhar que eu tenho pro evento em si já é completamente diferente. Da porta até eu sentar na minha cadeira, eu e o João já tivemos mais de 10, 15 ideias novas que a gente pode implementar nos nossos eventos. Não coisas que a gente olhou e copiou, mas algumas coisas que a gente olhou, se inspirou, vai adaptar e vai aplicar nos nossos próximos eventos. São aplicativos, a experiência, a maneira como as filas foram conduzidas, a cenografia do estúdio, como as câmeras foram posicionadas. E é muito legal, né? Porque quando você tem o olho treinado para uma certa coisa, nesse caso a gente estava com um olhar mais de produção do evento, mas eu poderia muito bem estar com um olhar de marketing, de business, entender como é que eles fizeram para divulgar aquele evento, para promover, mas a gente estava focando mais em cima da produção do evento e é isso que eu falo. Sempre aquilo que você está olhando, cada um vai enxergar uma coisa diferente. Eu posso mostrar para você um celular, você falar, ah, é um celular. Outra pessoa pode enxergar como, caramba, isso aí é uma das maiores tecnologias do mundo. O outro pode pensar, meu, isso aí é uma das marcas mais famosas do mundo. E assim por diante. Então, o objeto não muda, mas a perspectiva muda. A mesma coisa acontece com as situações e eu sempre tento encorajar vocês a enxergar além daquilo que você está vendo, baseado na sua vivência. Nesse caso foi em questão de evento. Achei muito interessante a estrutura, a maneira como eles usaram as luzes no palco foi bem legal e a maneira como eles montaram a arena e como eles direcionaram a luz para a arena também foi incrível. A gente vai fazer algo bem parecido nos nossos próximos eventos. Aí não tem data ainda, mas a gente já sabe que isso vai acontecer. Fora isso, eles também tinham uma aplicação para você mandar pergunta pro cara, que foi incrível. Então, o primeiro insight do vídeo de hoje é tente sempre enxergar a situação com olhos diferentes, não é? Agora sobre o conteúdo em si. Cara, eu nunca vi um negócio desse, porque como funciona? Eu achei que ia ter uma palestra, ele ia falar alguma coisa do livro dele, mas não. Ele simplesmente senta e responde perguntas da audiência. E em questão, para você ter uma noção, de mais ou menos 1h30, quase 2 horas de show, ele respondeu acho que 4 perguntas só. Porém, a maneira com que esse cara conduz o conteúdo e preenche uma narrativa com várias referências científicas para dar aquela resposta, eu achei incrível. Fazia tempo que eu, né, não porque não existem pessoas que eu admiraria, né, mas fazia tempo que eu não admirava uma pessoa da área acadêmica tanto quanto eu admirei esse cara nesse dia. E mais uma vez, não é porque não existem pessoas assim, é porque eu estou muito desconectado desse mundo. Mas ver esse cara falar me deu até vontade de voltar a estudar na faculdade para aumentar o meu intelecto, para você ver como a gente é influenciado. Não vou fazer isso, tá? Tenho outras prioridades, mas isso para você ver como a gente é influenciado pelo nosso ambiente, pelas situações que a gente vivencia. Né? Se eu tivesse em outro momento da minha vida, isso poderia ter me inspirado muito a tentar fazer um mestrado, um PhD, algo do tipo. Mas o cara é extremamente inteligente e ele respondeu perguntas das mais variadas e eu achei absurdo o nível das respostas. Gostaria muito que tivesse gravado aqui, mas não dá para explicar. Mas, por exemplo, fizeram uma pergunta para ele sobre TDAH, né? E a maneira como ele respondeu, ele usou pesquisas científicas de neurociência que foram utilizadas para comportamento de animais e ele conectou tudo de uma maneira tão perfeita para embasar o argumento dele sobre o TDAH, né? E foi muito legal. Outra coisa que eles falaram, que pra mim foi a última pergunta que foi muito interessante, ele encontrou o Cristiano Ronaldo aqui, né? E aí perguntaram como foi, né? E ele explicou
falou da performance dele e tudo mais, eles conversaram várias coisas, e ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: muita gente não faz isso, mas é o básico. Às vezes você quer chegar num sucesso, mas onde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Qual que é o desejo que você tem? Como você quer que esteja a sua vida emocional, financeira, a sua relação com a sua família? Como você gostaria de estar há 5 anos? Isso é o básico, é o princípio mais básico para você começar a buscar os seus objetivos, é entender e ter clareza do que você quer. E muitas pessoas não têm essa clareza do que eles querem, então tem que voltar um pouco, responder essas perguntas para entender onde você gostaria de chegar, entender o que você está fazendo para chegar naquele nível. Ele falou que ele estava impressionado com o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo falou que é o seguinte: ele gostaria de ainda continuar jogando por alguns anos, porém ele não gostaria que a sua performance caísse. Ele não gostaria de que os clubes que ele jogam sejam clubes inferiores do que ele está jogando atualmente. Então esse é o desafio do Cristiano Ronaldo, de acordo com o que ele falou, que é se manter jogando por mais alguns anos e se performando no mesmo level. Aí, o que ele está fazendo para isso? E aí mostra como ele cuida da sua saúde, sua rotina e etc, etc. E aquilo me pegou, né? Porque por mais que eu tenha uma certa clareza onde eu quero chegar, eu acho que vale a pena de vez em quando a gente fazer esse exercício de sentar e pensar: cara, o que eu tô querendo? Por exemplo, poxa, eu gostaria muito de ter 1 milhão de seguidores, mas o que eu tô fazendo para chegar lá? É realmente isso que eu quero? Como é que eu quero estar com a minha família? Onde eu quero estar morando? O que eu quero estar fazendo? Qual vai ser a minha profissão? Então, eu acho que é bem interessante a gente fazer essa autoanálise para entender se a gente está andando na direção certa ou não, né? E fiquei bem impressionado com uma estrutura de show tão simples, que é a pessoa sentar e responder pergunta e resposta. Isso faz com que o show seja sempre único, mesmo que se ele voltar amanhã, vai ser completamente diferente e mesmo assim riquíssimo, e ele foi aplaudido de pé por toda a plateia. Então eu acho interessante, você pode até não concordar com algumas visões dele, né, algumas ideias, não importa. O que eu estou tentando passar para você aqui é que o intelecto dele é, assim, indiscutível, né? É indiscutível a maneira como ele consegue conduzir uma conversa, conduzir uma ideia, e eu aprendi muito. Isso que é o legal, como você fica atento, você aprende sem a pessoa estar te ensinando. Você aprende com o que ela está fazendo e você consegue extrair informações. Eu aprendi muito com a maneira que ele fala e que ele conduz toda a sua ideia para defender uma tese ou então defender uma resposta que ele falaria A ou B ou C. Ele constrói toda uma narrativa com provas científicas e faz sentido, que foi muito legal. Ele vai estar rodando algumas cidades do Reino Unido ainda, não sei se tem ingresso, mas muito importante você estar sempre acompanhando eventos como esse, seja desse cara ou de qualquer outra pessoa, porque isso tira do seu ambiente e faz às vezes você pensar um pouquinho diferente do que você pensa todos os seus dias, não é? Afinal, acaba quebrando a rotina, fazendo coisa diferente, é bem interessante. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente vem aqui, troca essa ideia de vez em quando, e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.